A paz do Senhor Jesus, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus, amém? Eu sou o pastor Alex que faz o cafezinho com Jesus. Bom, meus amados irmãos, antes de começarmos esse estudo sobre Deus estar no controle, né? Quero passar aqui uma pequena explicação. Olha só, porque no final às vezes as pessoas parecem que não estão entendendo, ó. Quando alguém sem querer apaga o seu áudio ou perde ele, aí vocês vêm e pedem ele para mim de novo. Meus irmãos, eu não deixo no meu aparelho e fica difícil para mim reenviá-los assim, né? Às vezes eu consigo, às vezes não. Então me perdoem se eu não conseguir te enviar. Outro aviso, quando eu viajo e demora o cafezinho, muitas das vezes, meus irmãos, também é porque eu estou dentro de um ônibus ou dentro de um avião onde a internet não está pegando bem e eu não tenho sinal para enviar a vocês. Amém? Então é só aguardar que eu mando. E a oração das 18 horas tem que pôr o nome e a causa. Quem já escreveu, não repita, meus irmãos, assim vocês vão estar fazendo eu repetir a anotação de novo. Então quem já escreveu, fique em paz que está guardado. Eu vou estar sempre orando. Amém? Então, já está aí o recado a todos. Vamos lá? Abre a sua Bíblia comigo em Salmos 46. Vamos lá? Salmos 46. Desculpa, meus irmãos. Salmos 46 e o verso 10 diz assim, ó: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Deus está confirmando a sua vitória, basta você acreditar. Então ele fala, aquietai-vos, ei, aquieta-te e deixa ele agir. É só isso que você necessita, deixar Deus agir. Nós já falamos um pouco sobre isso e começamos uma história, irmãos, aonde eu falei do que Deus tinha com José. José começou a dar tudo errado na vida dele, porém, ele não murmurou e esperou em Deus. Talvez o que está faltando para você é esperar em Deus. Porque se Deus pode mudar a sua vida, pode transformar a sua vida, você só tem que acreditar. Então, espera no Senhor. Lembra da história de José? Você que escutou os áudios aí? Ele foi lançado numa cova. Ele podia reclamar, poxa vida, meus irmãos, o que vocês estão fazendo? É brincadeira, né? Tira eu daqui. Depois ele foi vendido para os ismaelitas. Aí o negócio ficou mais sério. Eu imagino ele olhando seus irmãos ficando lá atrás, sem remorso nenhum, e ele indo embora com pessoas diferentes. Depois ele numa terra estranha, no Egito, ele foi vendido para Potifar. E Potifar não viu, mas a sua mulher deu em cima e tentou destruir a vida de José, conseguindo por parte com que ele, Potifar, prendesse José. José foi para a cadeia e Deus era com ele. Mas Deus não esqueceu José ali, eu só estou repetindo para quem não ouviu, né? Deus fez ele ser exaltado entre os presos. Depois dele revelar os sonhos do padeiro e do copeiro, foi chamado para trazer o discernimento do sonho de Faraó. Trazendo o discernimento do sonho de Faraó, Faraó coloca ele como governador. Agora ele está se exaltando. Deus está exaltando ele. Depois chega a fome. A fome chega em Canaã. Chegando essa fome, José pode trazer um fim a isso. E José traz. Ele manda o mantimento, eu não vou contar a história toda, você leia, deixa de ser um pouco preguiçoso e leia, e você vai saber. Agora José resolve toda a questão e mostra para os seus irmãos que ele é aquele jovem que foi vendido há muito tempo atrás. Então, aquele versículo que diz assim, ó, lança teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o achará. José foi um pão lançado sobre as águas, e depois de muitos dias ele foi achado, com poder e muita glória, na terra do Egito. Vamos ver o que aconteceu? Gênesis capítulo 50. No seu capítulo 50 e no verso 20 ele diz assim, ó: Vós, porém, intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê hoje, neste dia, para conservar em vida um povo grande.
Viram, meus irmãos? Uma grande nação teve alimento na mesa. Pôde fazer um pão e dar ao seu filho para comer. Pôde matar a fome de um viajante. Pôde todos os dias que chegasse do serviço o marido ter um alimento, a esposa ter um alimento, porque um jovem pagou um preço. Mas com toda aquela luta, ele não reclamou, ele suportou até o final. Essa história eu quis te trazer para você entender que Deus estava no controle quando ele estava na cova. Deus estava no controle quando ele foi vendido para os ismaelitas. Deus estava no controle quando ele foi para a casa de Potifar. Deus estava no controle quando ele foi acusado de assédio e ele não fez nada. Deus estava no controle na cadeia quando ele estava lá. Deus estava no controle na revelação dos sonhos, na exaltação como governador. Deus estava no controle até nas palavras que ele falou em Gênesis capítulo 50. E o verso 20. Ele foi sábio. Ele não se vingou. Estou falando com pessoas aqui que planejam se vingar. Eu vou me vingar, isso não vai ficar assim não. Ei, para. A vingança pertence a Deus. Para com isso. Não tome posse da maldade que assola seu coração. Rejeitar ela. Rejeita. Aqui nós entendemos então a história de José. A grande vitória que José teve. Agora, eu vou falar da segunda história. Eu disse que era 3. A segunda história tem o nome de mulher. A história de Esther. Esther era também um plano de Deus. O rei Assuero, ao rejeitar a sua esposa, rainha Vaste, logo ele foi aconselhado a escolher uma nova rainha. E Esther, entre as mulheres, é escolhida como rainha. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá para o livro de Esther. Procure aí na sua Bíblia. Esther capítulo 2. E no seu verso 12, diz assim. Olha como é que Deus está no controle de todas as coisas. E chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada uma segundo a lei das mulheres, por 12 meses. Porque assim se cumpriram os dias das suas purificações. 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Então ela estava toda perfumada, toda bela, preparada para aquele momento. E naquele momento era o grande momento chave de Esther. Esther estava prestes a ser escolhida. Ela podia não ser escolhida, mas naquele momento ela estava prestes a ser escolhida. Para quê? Para se tornar rainha. Você acha que o rei ia escolher ela só porque era bonita? Não, porque Deus estava no controle. Algo estava acontecendo. Ninguém sabia o que, mas Deus estava no controle. Veja Esther capítulo 2, verso 17. Olha só o que acontece. E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vaste. Meus irmãos, o rei, ao olhá-la, logo ele gostou demais dela, logo ele se apaixonou por ela. Deus estava por trás de tudo aquilo, porque ele tinha que traçar o plano. Você vai saber o porquê. Deus tinha que traçar o plano, né? Então, Esther estava sendo escolhida para fazer a vontade do rei, ser a sua rainha. Só que é muito interessante que 2 coisas aqui o rei teve com ela. Ela alcançou graça. O que é graça? Favor não merecido. Então talvez ela não era tão merecedora, mas o amor falou mais alto. E alcançou benevolência. E o que é benevolência? É uma bondade de ânimo para com algo ou alguém. É uma magnanimidade. Tá entendendo? Então quer dizer, ela alcançou bondade. O rei teve graça e bondade com ela. Assim ela alcançou o que ela necessitava naquele momento, o rei estar com ela. Esther agora, alcançando isso, se tornou a rainha
no lugar da rainha Vasti. Eu paro aqui e amanhã nós continuamos essa história da rainha Esther. Amém? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.